Boa noite a todos e a todas, a paz do Senhor. É muito bom estarmos aqui hoje à noite nessa live de louvor e adoração ao nosso Deus. Para quem não nos conhece, para quem está chegando agora, nós somos as Mulheres em Ação da região Sudoeste, parte da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. E neste momento, neste dia, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida das mulheres, né? Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E dia 4 de abril é o dia que a nossa denominação reservou para louvar e agradecer a Deus pelas mulheres. Dia 4 de abril foi o Dia da Mulher Cristã Evangélica. Então, mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantas provações, nós queremos dizer que nós temos fé e nós acreditamos que tudo vai passar, né? E eu quero compartilhar com vocês a leitura de Filipenses 4, 4, 6 e 7. Filipenses 4, 4, 6 e 7. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, meus queridos, nós queremos neste momento desejar a vocês as boas-vindas, dizer que estamos felizes de estarmos aqui e convidar a você a aquietar agora o seu coração, estar pronto a ouvir a palavra que o Senhor tem para te dar hoje. Pronto a louvar, agradecer e orar conosco. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Nós queremos neste momento estar orando pela nossa programação de hoje. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, que nós vamos, ó Pai, cultuar o teu nome, que nós vamos, ó Pai, também juntos ouvir tua palavra. Pai, neste momento, ó Pai, nós te pedimos a tua proteção, a tua guarda, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja conosco e que tudo que nós formos fazer aqui nessa noite, nessa programação, que o Senhor, ó Pai, esteja tão somente, ó Pai, recebendo, que o Senhor, ó Pai, esteja nos orientando. Nós te pedimos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, minhas irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu sou a Renata. Eu me chamo Pedro. Nós somos da Igreja Cristã Evangélica do Gama. E é um prazer, uma satisfação aceitar esse convite e cantar junto com vocês, ministrar essas canções, que nós possamos louvar ao nome do Senhor, a esse que nos traz a esperança de um novo amanhecer, de que as suas misericórdias continuam se renovando sobre nossas vidas manhã após manhã. E vamos cantar então canções que exaltam o nome do Senhor. Quero te convidar nesse momento, da forma que você se sentir mais confortável, a entoar louvores ao Senhor junto conosco então. Soberano.
roda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Amém. A graça do Senhor derramada sobre nossas vidas é muito melhor do que o que nós podemos desfrutar aqui. A nossa esperança, então, não está nessas coisas terrenas, está justamente no que vem do alto. No nosso Senhor que vem do alto. Nas coisas do Senhor que vem do alto. E todas as outras pessoas que não conhecem desse amor necessitam conhecer. Necessitam também dessa esperança de receber o perdão da graça do Senhor. E essa próxima canção diz isso. Então vamos cantar. Todos necessitam desse amor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão.
morte para nos dar a vida eterna. E nós temos que ter a plena convicção de que esse mesmo Senhor, Ele continua sendo bom em todo o tempo. Ainda que Ele venha a nos dizer não, que nós tenhamos a certeza de que até mesmo o não do Senhor é para o nosso bem. Aprendamos então dia após dia a depositar a nossa confiança e a nossa esperança nesse Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus. mas sem dúvida, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, minhas irmãs, graça e paz a todos nós. Olha, primeiramente eu quero agradecer esse nobre convite. Fiquei muito feliz de participar com vocês, de a gente poder juntos meditar na palavra de Deus, que é maravilhosa, não é? Eu vou falar um pouquinho de mim e a gente então vai meditar na palavra. Isso é só para que vocês me conheçam melhor. Meu nome é Pablo Bernardes, eu sou membro e presbítero lá da Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia, onde o pastor João Batista Cavalcante nos lidera, a sua linda esposa Aélia também, e eu também sou médico, sou psiquiatra, sou médico do trabalho também, e trabalho ultimamente não apenas na medicina, mas com um ministério muito interessante que se chama Saúde Mental do Cristão. Então você pode entrar lá no Instagram depois, Saúde Mental do Cristão, que você vai conhecer melhor aquilo que Deus tem feito através de mim. Sabe que quando eu comecei a ingressar nessa área da psiquiatria, eu assim fui levado por Deus para ela, porque eu comecei a perceber o quanto cada vez mais as pessoas estão emocionalmente doloridas, estão mentalmente sofridas, quanto as pessoas têm sido carentes, quanto as pessoas têm sofrido com situações do dia a dia e até com conflitos e dilemas internos. E foi tão interessante que Deus então
me chamou para isso e tem me usado. Então o que eu faço é juntar a palavra de Deus, que é a nossa base, com questões da medicina, de uma forma bem harmônica, para fazer com que as pessoas sejam melhor orientadas nessa parte mental e emocional. Por isso, o meu ministério. A grande maioria dos meus pacientes é cristã. A grande maioria é formada por pessoas cristãs, evangélicas ou às vezes até católicas, que vêm já com a fé em Deus, em Jesus Cristo, e vêm buscar ajuda porque mesmo crendo em Jesus, tem sofrido, tem passado por problemas difíceis, às vezes por sofrimentos grandes, às vezes não tem resolvido histórias lá para trás da sua vida, às vezes trazem essas pessoas mágoas, trazem situações onde não houve perdão ainda, às vezes trazem fragilidades. Todos nós somos frágeis em alguma coisa, né? Muitos de nós, por exemplo, escondemos feridas emocionais lá do passado e a gente tem medo de mexer nelas e ficam escondidas, mas ficam doendo em nós. Então é nesse sentido que eu tenho trabalhado e por isso eu já peço a oração de vocês, para que me sustentem aí em oração e Deus continue usando a minha vida, ensinando a mim, me protegendo. Bem, vamos meditar um pouco na palavra de Deus então? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações. Livro de Lamentações é o livro que fica depois de Jeremias. Aliás, Lamentações também foi escrito pelo profeta Jeremias. Então, vamos lá, vamos abrir, vamos caminhar um pouquinho nesse livro, porque ele tem tudo a ver conosco nesses últimos dias aí. Desde o começo do ano passado, nós temos assistido de longe e agora cada vez mais bem de perto essa pandemia que tem machucado tanta gente, né? Tantos de nós têm experimentado dores difíceis, despedidas, choro, saudade. Então, essa palavra de hoje é uma palavra que entra um pouco nisso, mas não é para fazer-nos mais doloridos ainda, não. É para nos trazer um bálsamo, tá bom? É para trazer aquilo que a palavra de Deus pode gerar em nós. E é nesse sentido que nós vamos caminhar. Então abra aí em Lamentações de Jeremias, e nós vamos ler alguns versículos e vamos comentar e aplicar para a nossa realidade. Bem, gente, Lamentações foi escrita pelo profeta Jeremias, um profeta que teve um ministério muito frutífero. Ele cumpriu a vontade de Deus em levar as mensagens para as nações e até para Israel, mensagens doloridas, mensagens de castigo de Deus. Foram mais de 40 anos de ministério, Jeremias. E ele escreveu o livro de Jeremias, que é um livro duro de se ler, porque vê quantos castigos Deus iria mandar para as nações, mas ao mesmo tempo é um livro maravilhoso, fundamental, que nos ensina tanta coisa. E o livro de Lamentações não fica para trás. É também um livro que nos faz pensar bastante. Lamentações de Jeremias. Olhe só como é que ele começa escrevendo o livro, vai no primeiro versículo do primeiro capítulo aí de Lamentações. Ele diz assim: como jaz solitária a cidade outrora populosa. Não parece com a gente hoje? Aqui ele está falando de Jerusalém. Jerusalém foi cercada, foi invadida por Nabucodonosor e ele levou cativo muitos e muitos judeus e destruiu a cidade, destruiu os muros de Jerusalém, destruiu o próprio local de culto
deles, destruiu muitas e muitas casas, matou muita gente, assolou a cidade, deixou a cidade inteiramente desolada. E aí ele começa dizendo, quando ele vê a cidade, como essa cidade está solitária, essa cidade que era tão cheia de gente, uma cidade alegre, em que o povo junto, muitas vezes adorava o Senhor. Obviamente, o povo de Israel caminhava em muitos momentos rumo à idolatria, mas tinham aquelas pessoas fiéis que davam culto ao Senhor. E era uma cidade culturalmente muito alegre, muito próspera. De repente vem Nabucodonosor e acaba com Jerusalém. E ele, vendo a cidade daquele jeito, ele começa a dizer: olha só como a cidade está solitária, como a cidade está doída, né? Ele continua dizendo assim, ela parece uma cidade viúva, ela é uma cidade que chora e chora, e as lágrimas dela escorrem. Não parece com o que nós temos visto atualmente, gente? Outro dia eu saí de casa, fui dar uma volta com os meninos, os meus filhos, já tinha alguns dias que eles não saíam de casa, e essa é uma realidade na família de tanta gente, né? A gente tem se trancafiado em casa, todo mundo, né? O máximo que pode. E a gente estava observando como tudo fechado. A academia que a gente frequentava, cheia de gente, agora toda fechada. As pracinhas aqui em Goiânia, nos fins de semana ou no fim de tarde, no começo da manhã, enchia de gente, os parques, as pessoas iam caminhar, fazer exercício, comer uma pipoca, levar o cachorrinho para passear, tudo deserto, tudo triste. Parece que até as árvores da cidade estão tristes, o comércio todo fechado. A gente ouve hoje pouco barulho de carro e muito barulho de ambulância. É uma outra realidade, uma realidade que não condiz com a realidade de 2 anos atrás, completamente diferente. Parece que tudo está mais triste, parece que tudo está mais calmo, pacífico, apático, inclusive, não é? Percebem a mesma ideia de Jeremias nos dias de hoje? Se a gente caminha um pouquinho mais e vai para o versículo 4 do capítulo 1, Jeremias fala assim, ó: os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os caminhos da cidade estão de luto. Não tem sido assim? Quantas e quantas famílias nossas não têm chorado, se despedido de gente querida? Todos nós, não só de Goiânia, de Goiás, do Brasil, mas o mundo inteiro está de luto e enfrenta o luto todos os dias, quando assiste uma notícia, quando ouve falar de alguém, de um vizinho, de alguém da família, de um amigo. Todos entristecidos, às vezes mais ansiosos, às vezes mais preocupados, né? A mesma realidade de Jerusalém. E ele diz: não há quem venha à reunião solene. As nossas igrejas, inclusive, né, têm estado muito mais tristes. A gente, graças a Deus, tem o recurso do culto online. Essa palestra aqui, esse estudo aqui tem sido online. Bênção do Senhor isso. Mas não é triste quando a gente entra para a igreja e vê um ou outro irmãozinho sentado, ou em tempos de lockdown, nenhum. Os bancos todos vazios, onde antes todo mundo juntava a sua voz em coro ao Senhor, onde a gente lia a Bíblia juntos, orava juntos. Agora tudo muito mecânico lá na frente, um culto online apenas e tudo vazio. É triste, e é a mesma realidade
que Jerusalém enfrentava. Mas nós vamos chegar no que temos depois. E vocês vão ver como algumas coisas são importantes nesse livro para trazer alegria para o nosso coração, conforto, consolo. Bem, no versículo 7, Jeremias ainda diz assim: agora, nos dias da aflição, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas, aquelas dos tempos antigos. Não dá uma saudade dos tempos antigos? A gente podia muito bem sair na rua sem medo, podia ir no açougue, ir a um supermercado, correr, levar os filhos numa festinha, reunir os amigos. A gente podia encontrar o irmão e dar aquele abraço, e encostar a cabeça na cabeça dele e orar juntos. A gente podia rir e conversar e gargalhar todos sem medo de pegar qualquer coisa. Então, dá uma saudade imensa desses tempos. Quando a gente olha para trás e se lembra da cidade populosa, se lembra das músicas, até às vezes aquelas músicas mais chatinhas que os carros ambulantes tocavam, o vendedor de pamonha que passava dizendo: olha a pamonha. Mas dá uma saudade, não dá? Hoje é tudo muito silencioso, tudo muito triste. E é por isso que no versículo 16, Jeremias diz assim: por estas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em águas, as minhas forças são abatidas, ele diz no contexto aí do capítulo. Ele diz no versículo 20: olha, Senhor, como está angustiada, turbada minha alma, o meu coração está transtornado dentro de mim. Ele sente a tristeza da cidade, sente a tristeza das pessoas, e ele chora, e ele se abate, e ele fica aflito. Era tão triste, gente, a situação de Jerusalém nessa época, que no próprio livro de Lamentações é descrito que eles passaram tanta falta de tudo, tanta escassez, falta inclusive de alimentos, que as mães cozinhavam os seus próprios filhos para comer. Que coisa terrível, não é? Então eu fico vendo a situação de Jerusalém naquela época e me lembro da situação de hoje, dos hospitais abarrotados, as escolas vazias, os estádios vazios, os cinemas vazios, as lanchonetes vazias, ambulâncias funerárias, tanta coisa aí que tem hoje apresentado aos nossos olhos o tempo todo. Mas aí, meus irmãos, em algum momento Jeremias nos dá uma lição, nos traz uma coisa muito preciosa. E é nisso aqui que eu quero focar agora. Vá lá para o capítulo 3, a partir do versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. Versículo 20, ele ainda está muito triste. Ele diz: a minha alma continuamente recorda dessa aflição, dessa tristeza e se abate dentro de mim. Quantos de nós nesse tempo aí tem ficado mais abatido, mais angustiado, mais triste? Muitos casos de depressão à tona, tantos casos de ansiedade. As pessoas têm perdido muitas vezes o desejo de viver, o desejo de sonhar, de continuar adiante, não é? Mas aí Jeremias muda a história. De repente ele vira os olhos para outra perspectiva, a perspectiva correta, aquela que nós também temos que ter. Olha o versículo 21, ele diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança.
A gente olhando para o nosso cenário, isso tudo que a gente descreveu, tudo isso nos tem a tendência de deixar-nos tristes, desolados, depressivos. Mas a palavra de Deus nos diz: nós temos que trazer à memória o que pode nos dar esperança, o que pode nos fazer crescer, o que pode nos fazer olhar para frente, o que pode nos amadurecer, o que pode nos trazer alegria de novo, nos trazer paz, diminuir a nossa dor, a nossa angústia. Eu quero trazer à memória, não é o que me dá dor, não é o que me aflige, não é o que me deixa ansioso, irritado, explosivo. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esperança. Mas como a gente ter esperança nesses dias? Como é que faz? Tem um jeito. Se a gente voltar em Jeremias 17, olha só, que é um outro livro do mesmo profeta, um texto bem conhecido, Jeremias 17, versículo 5, ele diz assim, ó: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Se a gente buscar recursos apenas no nosso braço, obviamente que a gente vai cuidar, vai se proteger, vai tomar remédio, vai fazer o que tem que fazer com as nossas forças, buscar sustento, trabalhar, se preciso, para manter a nossa casa. Mas o homem que confia nisso é maldito. O homem que confia na vacina é maldito. Porque o que cura não é a vacina, o que cura não é o médico, não é o hospital. O que cura, ou quem cura, é o nosso Deus. Então, versículo 7, Jeremias 17, 7 diz: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós não lemos lá? Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que pode me dar esperança? Bem, a nossa esperança é o Senhor. É Ele que pode nos dar esperança. É Ele que vai pegar na nossa mão e nos ajudar a caminhar de novo. Olha que lindo versículo esse aqui, ó. Isaías 41, 13. Deus falando para nós assim, ó: porque eu, o Senhor teu Deus, te pego pela tua mão direita e te digo: não tenha medo, porque eu te ajudo. Tá difícil, minha irmã? Fala a verdade. A caminhada tá mais complicada. Você tem chorado, você tem perdido a esperança, você tem visto dificuldades, passado por tantas dúvidas, dilemas, problemas, não tem enxergado uma luz no fim do túnel. Pois é, bendito é o homem que confia no Senhor, porque Ele, o Senhor nosso Deus, pega-nos pela mão direita e nos diz: não fica com medo, não fica assim, eu ajudo você. Isso não dá paz no nosso coração, isso não nos traz um consolo, não nos traz um bálsamo, não nos faz olhar de novo adiante e dizer: ok, Deus, então caminhando comigo eu vou. Porque na verdade nós podemos assim, olhando para Deus, enfrentar todas as coisas naquele que nos fortalece. A força não está em nós, a força é dele. É ele que nos ajuda. Muitas vezes a gente está lá no fundo do poço tentando subir sozinhos e não tem jeito. O poço é muito fundo, não tem escada. O melhor que a gente faz é olhar para cima. E aquele que está lá no céu é quem pode estender a mão. Porque ele diz a nós: eu pego você pela mão e te ajudo. Por que você está com medo? Não precisa. Bendito o homem que confia no Senhor.
O versículo 8 de Jeremias 17 diz assim: porque esse homem que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. Olha a árvorezinha plantada pertinho do rio, que estende as suas raízes lá para dentro do rio. E ela não fica com medo quando vem o calor, mas a folha dela fica sempre verde. E quando vem a sequidão, ela também não se perturba nem deixa de dar fruto. Somos nós. Se nós confiamos no Senhor, a nossa raiz está sempre experimentando, desfrutando das águas, da bondade, do carinho, do cuidado, da bênção de Deus, do amor de Deus por nós todos os dias. É assim que aquele que confia no Senhor tem esperança. E se a gente voltar lá para Jeremias de novo, desculpem, para Lamentações, então nós lemos o versículo 21 do capítulo 3 que diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quem é a minha esperança é o Senhor. Então, Ele é quem vai estar aqui dentro, no meu pensamento. A Bíblia fala muito do nosso pensar, como a gente deve pensar. Sabe, minhas irmãs, a gente não tem o controle dos pensamentos que nos chegam à mente. Às vezes a gente pensa coisa ruim, coisa impura, né? Isso chega à nossa mente. Mas a gente tem o controle daquilo que a gente quer cultivar lá dentro. E em relação a isso, a palavra de Deus diz: olha, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. A palavra de Deus também diz, lá em Filipenses 4:8, assim, ó: portanto, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se tem esperança, ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando vierem esses pensamentos que não têm valia na nossa mente, a gente joga fora, descarta, eles são lixo tóxico. O que deve permear a nossa mente, inundar a nossa mente, é aquilo que edifica. É a nossa esperança em Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a pandemia demore, ainda que tenha dificuldade com a saúde de alguém, ainda que eu perca o emprego, ainda que eu tenha que enfrentar um pouco mais de isolamento, Deus é a minha confiança, Ele é a minha esperança para sempre. Ele é o meu bálsamo, Ele é o meu escudo, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente na hora da dor, da tribulação. E é mesmo. A Bíblia fala que Deus recolhe as nossas lágrimas em odres. Já pararam para pensar nisso? Se nenhum passarinho voa ou cai, nenhum cabelo da nossa cabeça cai, nenhuma folha cai, sem que Deus tenha o controle disso, saiba disso. Imagine nós, nenhuma lágrima nossa escorre sem Deus estar vendo, sem Deus estar acompanhando, sem Deus estar estendendo a sua bênção para nós. Isso é bom, isso é bênção. Versículo 22 de Lamentações 3 diz assim, aí, olha só, depois de ver toda aquela desolação da cidade, de dizer, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, Jeremias diz no versículo 22, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Já pensaram nisso? Sabe quando a gente vai na padaria de manhãzinha para comprar um pãozinho quentinho, aquela delícia? Quando eu penso nas misericórdias de Deus se renovando a cada manhã, eu penso nesse pãozinho quentinho que todo dia a gente pode ter à mesa. Eu penso no sol, pode estar pipocando o mundo todo dia, o sol nasce no horizonte.
mostrando para nós que a misericórdia, as misericórdias do Senhor não acabam. Todos os dias elas se renovam. A gente pode fazer bobagem hoje, que amanhã as misericórdias dele se renovam sobre nós. Obviamente que a gente tem consequências daquilo que a gente faz, mas Deus não deixa de renovar a misericórdia dele todos os dias por nós. Versículo 23 diz ainda: grande é a fidelidade dele. Deus é fiel, dia após dia, com bênção sem fim. A gente não canta isso? Ainda que não sejamos fiéis, ele continua fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, diz a palavra de Deus. Deus é fiel à palavra dele, e a palavra dele diz que ele cuida de nós e que ele nunca nos desamparará, que ele estará do nosso lado sempre. Grande, grande é essa fidelidade do nosso Deus. 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu vou esperar nele. A gente não lê? Descansa no Senhor, espera nele. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa que o mais ele vai fazer. Gente, é bom demais a gente confiar num Deus assim. A gente colocar toda a nossa esperança nele, não nas coisas que estão à nossa volta. Sabe por quê? Porque o justo anda pela fé. O justo não anda pelo que vê, nem pelo que sente. O justo anda pelo que crê, pela fé. Versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Eu fico impressionado como a palavra de Deus usa as palavras, como Deus inspirou homens preciosos para nos trazer a límpida palavra do Senhor. O fruto do Espírito é o quê? É o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto da ação do Espírito Santo na vida de quem tem o Espírito Santo. E olha só, benignidade e bondade. Parecem duas palavrinhas iguais, né? Não são. Deus é benigno e Deus é bondoso. Deus é benigno porque ele é bom. Sempre foi e sempre será. Isso é inato dele. Isso está nele. Faz parte dele. Ele é benigno. Mas ele também é bondoso. Ou seja, ele age com bondade. Ele não só é, ele age também. E aqui diz: o Senhor é bom para os que esperam por ele. Ele age com bondade para aqueles que esperam por ele. Para a alma que busca o Senhor é bom. Olha, pode ser difícil às vezes a gente olhar à nossa volta, ver tudo isso e dizer: Deus, o Senhor é bom. Às vezes é difícil, né, na nossa dor, da gente enxergar isso. Quantas perguntas não passam no nosso coração na hora da dor? Lembra-se de Jó? Jó dizia assim: Deus, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Melhor não me era ter nascido. Eu fico a noite inteira rolando na cama e as minhas lágrimas caindo sobre ela. Davi também falou assim. Na hora da dor é tão difícil, né, a gente entender. E sabe, muitas coisas a gente não vai entender mesmo. Por que que Deus leva pessoas que amamos no momento que precisamos delas? Ou num momento como esse? Por quê? Por quê? Às vezes Deus não vai responder isso pra gente aqui. Às vezes Deus só quer que a gente creia. Deus não respondeu a Jó porque que ele levou os 10 filhos dele de uma vez. Mas Deus fez Jó perceber que ele é bom, sempre bom, e que os propósitos dele são muito mais altos que os nossos, os planos dele muito mais excelentes que os nossos. Então cabe a nós não é tentar entender,
Muita gente passa a vida tentando encontrar certas respostas ou significados, mas Deus não vai dar isso. Deus vai dar simplesmente, em muitos casos, apenas a graça dele. Quando Paulo disse, Deus, tira esse espinho da minha carne, está doendo. A gente não sabe o que é esse espinho ao certo, né? Esse espinho está doendo, Pai. Tá me deixando aflito. E Deus disse, Paulo, a minha graça te basta. Às vezes Deus quer nos ensinar a viver dependendo da graça dele, dependendo do cuidado dele, da misericórdia dele, do amor dele, da bondade dele. A graça de Deus é melhor do que a própria vida, diz a palavra de Deus. A gente já não está dando tanto valor na vida esses dias aí. Nossa, a gente sobreviver já é bênção, pois a graça de Deus é melhor do que a vida. Então, meu irmão, minha irmã, aqui eu estou falando mais para irmãs, né? Acalma o seu coração, não fica lutando para entender o que às vezes Deus não quer te explicar aqui ou nesse momento. Pode ser que depois venha resposta, pode ser que não nesta vida. Acalme o seu coração para apenas crer que Deus é bom, é fiel, que Ele te ama demais, que Ele tem propósitos para você mesmo em meio à dor, mas que Ele também pode curar a sua dor, a sua ferida, o seu machucado emocional. Ele pode colocar aquele bálsamo que só Ele põe. A psiquiatria ajuda muito. A gente às vezes entra com algum remédio quando precisa. A psicologia também ajuda muito com ferramentas. Mas não existe melhor bálsamo, melhor consolo, melhor alento, melhor carinho, melhor cafuné do que o cuidado de Deus conosco, do que a mão de Deus lá dentro do nosso peito, do que o amor de Deus superabundando na nossa vida. Muitas vezes eu oro com as pessoas e eu peço a Deus assim, Deus, abraça o coração dela com o teu amor, ela está precisando. Então é isso que eu digo a você agora. Olhe para frente, com esperança, sabe? Esse tempo nosso aqui vai passar, logo passa, e a gente vai estar todos juntos com o Senhor, eternamente no céu. Nossa vida aqui é um minúsculo pontinho, um átomo pequenininho, perto de toda a eternidade que nós viveremos sem dor. Então aguenta, acalma o seu coração, olhe para o Senhor, confia nele e vai adiante. Fala do amor de Jesus para as pessoas. Leva o amor de Jesus para quem precisa, para a alma ferida. Abraça, consola. Se você está sofrendo, peça cura ao Senhor, peça alento ao Senhor e depois console as pessoas que haverão ou haverá de sofrer. Use tudo o que você puder para que outras pessoas também conheçam e também se cerquem do amor de Jesus. Essa palavra minha, e estou encerrando, é uma palavra de esperança, não é uma palavra de tristeza. Não vim aqui para lembrar de isso ou daquilo da pandemia. Eu vim aqui para dizer que qualquer coisa que esteja ao nosso redor são menores do que a esperança que a gente tem que ter em Deus. Porque muito maior é o Deus, nosso Deus, do que aquele que está no mundo. E o mesmo Deus que aquieta a tempestade lá fora, também é o Deus que pode aquietar as tempestades aqui dentro. Então confia no Senhor, descansa nele, esforce-se para entrar no descanso do Senhor. Confia de verdade nele, desfrute da presença, da intimidade dele todos os dias. Se jogue a ele todos os dias, derrame-se a ele, abrace ele pela fé, sinta o Senhor com você pertinho o tempo todo. Isso vai fazer diferença em todos os seus caminhos, emoções e pensamentos.
Que Deus nos abençoe muito. Eu gostaria de terminar fazendo uma oração. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Oh, querido Deus, como o Senhor é bom, Pai. Como o Senhor é fiel. Como o Senhor é grande. Como o Senhor é misericordioso, gracioso, cuidadoso. É por isso que a nossa esperança, ela se alicerça no Senhor. Porque tudo passa, Pai. A erva se seca, cai a flor, mas o Senhor, a Tua palavra, a Tua vontade permanecem para sempre. Obrigado por sermos Teus filhos e podermos ancorar o nosso coração, a nossa mente no Senhor. Pai, eu peço pelo Teu Filho amado, que o Senhor abrace cada coração de cada mulher que escutou essa palavra. Que o Senhor traga bálsamo àquelas que estão sofrendo, consolo àquelas que têm chorado. Que o Senhor traga paz àquelas que estão atordoadas. Que o Senhor traga respostas àquelas que precisam. Que o Senhor traga a Tua mão forte àquelas que estão enfraquecidas, Pai. Ajuda, Senhor, a Tua igreja. Ajuda este lindo ministério de mulheres. Fortalece esse ministério para a honra e glória do Teu nome. E que elas sejam fortes, porque o Senhor é forte. E levem a muitas e muitas e muitas e muitas outras o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua esperança. Essa esperança que temos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, minhas irmãs, obrigado. Repito o nome do meu Instagram lá, Saúde Mental do Cristão. Entrem lá, tem muita coisa interessante, lives, muitos assuntos bons, muita coisa da Palavra de Deus. Eu também tenho o meu site, pablobernardes.com.br, onde tem todo o meu ministério. Tenho músicas gravadas, livros escritos. E tudo que eu faço é só uma desculpa para poder servir o Senhor em tudo que eu puder. Então, fica o meu abraço imenso, carinhoso a vocês. Obrigado demais por esse convite. Que Deus abençoe cada uma. Até mais. Olá, pessoal. Boa noite, com alegria. É um prazer estar com vocês, ter o privilégio de poder orarmos juntas, louvando e glorificando o nosso Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Eu quero mesmo, nessa noite, poder ter esse momento com vocês de louvor e adoração ao nosso Deus, como o salmista diz no Salmo 46. Mesmo apesar das lutas e dificuldades que temos vivido, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. E é esse Deus que nós vamos invocar nessa noite. Vamos orar, vamos apresentar diante do Senhor os hospitais, as famílias que estão enlutadas, as igrejas, os trabalhos das pessoas, aqueles que não têm trabalho mais, que não têm nem mesmo aonde ir. Nós vamos estar apresentando essas vidas diante do Senhor. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar por toda a nação. O Senhor conta comigo e com você para levantar um clamor e crer no nosso Deus, que é o nosso refúgio. Ele está conosco e Ele pode fazer a diferença. Então feche os seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai, é diante do Teu altar e diante da Tua presença. Nós queremos mesmo Te agradecer, render graças ao Senhor porque o Senhor é bom e porque a Tua misericórdia ela dura para sempre. Senhor, nós apresentamos diante de Ti cada pessoa que nessa noite nos ouve. Senhor, visita cada lar, cada família, visita, ó Deus, os hospitais. Pai, põe as mãos saradoras do Senhor sobre aqueles que estão acamados. Traga a cura, traga a paz do Senhor. Tira toda a tristeza da alma. Tira toda, Deus, confusão da mente. Tira todo o espírito perturbador que tem a cada dia afligido essa nação.
Apresentamos o nosso Brasil diante do teu altar. Visita, ó Deus amado, cada uma das igrejas. Visita o teu povo, visita aqueles que não te conhecem ainda. Dê a eles a oportunidade de experimentar a tua presença na vida deles. Pedimos por toda a nação, ó Pai, tribos, povos e línguas, que o Senhor possa tocar nessa noite. Com teu poder e a tua graça, ó Deus, pedimos a cura do Senhor, que o refrigério da alma venha sobre cada um e que o Senhor possa estar presente na vida de cada um, ó Pai. Nós te louvamos pelo que tu és, nós te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigada, que o Senhor te abençoe. Fiquem com Deus. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de todas as irmãs da nossa região eclesiástica sudoeste. Eu sou o pastor Antônio Manuel, pastor da ICE Parque Amazônia e presidente da MEAR Sudoeste. Estou passando para deixar uma palavrinha para as irmãs nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. E para embasar minha palavrinha, eu gostaria de fazer menção de uma irmã, serva do Senhor, irmã nossa, que viveu em 1874 lá em Chicago. Ela era musicista na sua igreja, uma igreja batista, e o pastor da sua igreja deu um texto para ela, para que ela se inspirasse, e pediu que ela escrevesse algumas músicas para a escola bíblica dominical naquele período. E ela escreveu um hino maravilhoso que nós cantamos ainda hoje, constantemente. Mas ela escreveu aquele hino diante de uma situação muito sofrida que ela estava vivendo. Ela havia perdido os pais para uma doença difícil que estava acontecendo no período em que ela viveu. Havia perdido recentemente, naqueles dias, um amigo com quem ela se correspondia há vários anos, também para a mesma enfermidade. E diante dessa situação caótica, catastrófica, sofrida para o seu coração e para a sua alma, ela recebe a incumbência do seu pastor de escrever músicas para a escola bíblica dominical. E recebeu um texto, inclusive. E o texto que ela recebeu, em uma parte do texto, os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: mestre, não te importa que pereçamos? O mar estava revolto, o mar estava quase a afundar o barco dos discípulos e Jesus está dormindo. E os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Senhor, não te importa que pereçamos? Sabe aquele momento que a gente está atravessando tantas turbulências, tantas dificuldades, especialmente diante dessa enfermidade que a gente está vivendo no mundo todo agora, né? Tantas pessoas queridas às vezes partindo, e diante desse sofrimento todo, a impressão que a gente tem em alguns momentos é que as nossas orações não estão sendo respondidas. Quero encorajar as irmãs a acreditar, como acreditou aquela nossa irmã Mary Ann Baker, 1874. Ela escreveu um hino maravilhoso, e a primeira estrofe do hino diz assim: mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir, quando a cada momento nos vemos já prestes a submergir. Os discípulos procuram Jesus, desesperados: mestre, não te importa? Essa irmã escreve a letra desse hino, dizendo que o mar está revoltoso, que o céu está cheio de trevas. Não se te dá que morramos, Senhor. Como o Senhor pode dormir diante dessa situação? Mas a parte excepcional é a última estrofe do hino. Sabe aquela parte que as pessoas falam a cereja do bolo? A parte melhor ficou para o final desse hino escrito por aquela nossa irmã musicista lá do século XIX. A última estrofe do hino, ela diz assim: mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. Mestre, chegou a bonança. Quero encorajar as irmãs a continuarem orando, trabalhando da forma que for possível pelo reino de Deus, investindo no reino, com uma convicção
Em algum momento nós vamos poder cantar essa última estrofe desse hino. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. E nesses momentos a gente já pode clamar: fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu. Contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. Deus tem um porto seguro para nós. Nós estamos atravessando um mar de turbulências, uma tempestade que parece que a gente vai afundar em algum momento. Mas eu quero encorajar as irmãs que sempre foram corajosas, desbravadoras. O que seria da ICEB, o que seria das igrejas evangélicas no país, no mundo, do cristianismo, sem vocês, mulheres? Que Deus abençoe a fé, a coragem, o ânimo de vocês. Que vocês continuem trabalhando e batalhando, orando, intercedendo e confiantes de que vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de todas vocês. Vocês que são líderes, vocês que são corajosas, vocês que batalham nas igrejas. Em breve nós vamos poder ter reuniões presenciais com todas as nossas igrejas junto, para a gente fazer aquele louvor gostoso, podendo cantar esse hino: Mestre, chegou a bonança. Amém? Naquele momento, Jesus acordou, ordenou ao vento e o mar que se acalmasse, que se aquietasse. E apesar de toda essa tempestade, eles chegaram do outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Marcos, capítulo 4, verso de número 1. Capítulo 5, verso número 1 vai dizer isso. Eles chegaram do outro lado. Se você estiver com Jesus no seu barco, no barco da sua vida, se nós estivermos, nós vamos chegar do outro lado. Amém? Palavra que eu quero deixar para as irmãs, que seja encorajadora em nome de Jesus. Deus as abençoe. A paz do Senhor, meninas. Que bênção podermos estar juntas comemorando o Dia da Mulher Cristã Evangélica. Que maravilha, que privilégio nosso, né? Eu estou feliz de poder comemorar essa data e eu espero que você também. Nós já tivemos nesta noite a palavra da nossa chefa, a nossa líder querida Lísia. Já tivemos a palavra do Dr. Pablo, uma palavra muito edificante, que nos alegra, que nos agracia, que nos traz esperança, nos traz paz. Que bom podemos ouvir uma palavra do alto, né? Para nos encher, para nos dar um renovo, que alegria, que bênção. Amém. É um dia muito especial, meninas, podermos nos encontrar, ainda que de forma virtual, para poder comemorar essa data. É uma data que na nossa denominação, ela é só nossa, né? É o Dia da Mulher Cristã Evangélica, e nós temos uma data para chamar de nossa, né? Ainda que comunitária, ainda que essa data seja estipulada, nós somos mulheres evangélicas em todo o tempo. Nós temos o privilégio de sermos consideradas filhas de Deus, chamadas por Deus para a boa obra de Cristo. Amém? Nós já estamos caminhando para o encerramento dessa live e eu queria falar um pouquinho com vocês, só uma breve meditação sobre uma coisa que me chamou a atenção. Pensando nas mulheres da Bíblia, eu me deparei com Esther, com Débora, Raquel, Ruth, Maria. Mas interessante como esse legado dessas mulheres continuaram nas nossas vidas, né? Nós podemos considerar aqui muitas mulheres virtuosas, mulheres que continuam fazendo a boa obra de Cristo e sim, deixando o seu legado. Podemos considerar aqui muitas Gabrielas, muitas Veras, muitas Patrícias. Seriam incontáveis as mulheres que estão fazendo a obra do Senhor, seja com conselho, seja carregando elas em uma situação difícil, seja ajudando financeiramente. O Senhor continua fazendo a boa obra. Nós somos mulheres que fazem a obra em todo o tempo, porque nós somos mulheres fortes, mulheres que conseguem
o legado do Senhor nas nossas vidas, porque nós temos o Espírito Santo do Senhor em nós. Imagina como é bom saber que o Senhor nos alimenta através do Espírito, que nós podemos caminhar, andar adiante, andar apesar das circunstâncias, não é? Se nós olharmos essas mulheres da Bíblia, não foi tão fácil assim para elas. Como não é tão fácil para mim, não é tão fácil para você, e nós continuamos caminhando e fazendo a boa obra de Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Nós somos fortes e guerreiras no Senhor. Nós sabemos que nós podemos muito mais do que pedimos e pensamos, porque vem do trono, vem do Senhor todas as coisas. Que você possa cada dia perceber o seu legado. E se você não o tem, que você comece a perceber a necessidade de deixar a sua história. Que você possa levar adiante aquilo que Deus fez na sua vida e o que Ele faz através de você. Amém? É para isso que nós fomos chamadas. É para isso que somos filhas de Deus. Foi para isso que foi determinado essa data, Dia de Mulher Cristã Evangélica, para comemorar a mulher que você é em Cristo Jesus. Aleluia? Amém. Nós sabemos que as circunstâncias não têm sido fáceis, mas na verdade nós precisamos nos apegar às coisas que são do alto, porque as dificuldades elas sempre existiram, né? Hoje vivemos uma pandemia e isso tem assim sido avassalador, mas nem sempre foi fácil para nós. Sempre tivemos que orar, sempre tivemos que jejuar, sempre tivemos que estar na brecha, seja pela nossa família, no trabalho, pelos nossos filhos, pelas finanças. Em todo tempo a gente tem buscado e guerreado com Cristo. E é por isso que nós nos alegramos, né? Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. O Senhor tem nos chamado, porque nós somos separadas do Senhor, nós já fomos transformadas. Nós fomos transformadas para que as pessoas vejam a glória de Deus na nossa vida e que através de nós, muitos venham a conhecer essa tão grande obra. Amém? Nós somos filhas do Rei, nós somos o bom perfume de Cristo. Que você tome posse disso, não permita, não se entristeça, não deixe que isso te paralise. O Senhor é Deus e o Senhor continua fazendo em nossas vidas. A soberania de Deus rege a minha e a sua vida, para a glória do Senhor, amém? Não deixe que nenhuma tristeza tome conta do seu coração. Clame a Deus, busque a Deus, se alegre no Senhor. Saiba que você é um jardim secreto do Senhor e Ele cuida muito bem de você, mulher cristã evangélica. Em nome de Jesus, toma posse de tudo aquilo que Ele já derramou sobre a sua vida. E agora, no encerramento mesmo, eu quero deixar uma palavra para você. Eu meditei sobre isso e tem sido a minha meditação, para que eu não caia em nenhuma cilada. Palavra que está lá em Filipenses 4:8, diz assim: finalmente, irmãs. Essa palavra já foi dita em alguma live aqui que nós escutamos. Finalmente, irmãs, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós temos na Bíblia muitas coisas que edificam o nosso pensamento. Então vamos meditar nela, vamos ser felizes com ela, vamos acreditar nela, vamos perseverar na nossa fé através da palavra do Senhor, porque é ela que nos fortalece, é ela que nos abençoa, é ela que nos liberta para a glória do Senhor. Seja feliz, seja filha abençoada, seja você, mulher cristã evangélica, uma bênção, em nome do Senhor Jesus.
Um beijo para você. Nós vamos ter agora sorteios. A Ana Letícia vai fazer sorteio para nós. E eu quero ver quem vai ganhar, hein? Fica ligadinho aí.